Olá a todos, bem-vindos ao The Huddle. Hoje somos poucos, mas somos bons. Não percam! E cá estamos nós para um The Huddle, o programa semanal do futebol americano.eu. Já sabem que nós contamos aqui com a participação dos nossos comentadores, os autores do blog, e hoje temos connosco o Hugo Teles e o Matias Rego. É verdade, hoje só temos dois comentadores connosco, mas o programa vai ser bastante animado à mesma. E não vamos perder mais tempo. Hugo, começa tu. O jogo da semana para ti, qual é que foi? Foi a vitória dos Kansas City frente aos San Diego Chargers, 23-20. Foi uma grande vitória dos Chiefs contra os contenders Chargers aqui pelo nosso painel. Muita gente diz que eles podem ser uns contenders ao Super Bowl. O Andy Reid, com a semana de bye, preparou muito bem este jogo. Acho que ele soube ler bem o ataque de San Diego. Foi um jogo em que quase sempre corrido o Jamal Charles a fazer e drives longuíssimas de muito tempo que eles tinham a bola, retirando assim tempo de ataque ao Rivers. O Rivers depois, quando ia para dentro do campo, quase nem sabia assim muito o que fazer e teve vários free and outs e depois, para os nossos amigos brasileiros, a melhor parte foi com o first game winning field goal do Cairo Santos, que selou a vitória dos Chiefs com o field goal a 48 jardas, batendo o seu recorde, que na altura era 45 jardas, e assim o Cairo Santos deu uma alegria ao povo brasileiro, né? Sem dúvida nenhuma. Matias, para ti, jogo da semana, qual é que destacas? Bem, eu gostava de ter uma escolha tão original como a escolha do Hugo, mas eu infelizmente estou-me a tornar muito previsível, por isso eu estou a fazer um esforço. É assim, obviamente eu pensei que o meu jogo da semana ia ser o Seahawks contra Saint Louis, porque parece que cada vez que jogam os Seahawks temos um Super Bowl em casa, temos uma equipa que está motivadíssima e portanto quer fazer tudo para ganhar, e de repente vemos equipas que até muitas vezes são bastante discretas tornarem-se subpotências e temos um jogo cheio de suspense e torna-se muito interessante. Mas pronto, para mim o jogo da semana, penso que os Seahawks já perderam um bocadinho do seu estatuto de, digamos, de equipa feita, não é? E quem está a ganhar essa notoriedade neste momento são os Broncos, e no jogo Broncos 49ers, que é para mim o jogo da semana. Porquê? Porque os 49ers estavam na posição, como eu disse a semana passada, um pouco à semelhança do que aconteceu com os Cowboys, que era, se eventualmente os 49ers quisessem dar as caras agora, teriam que step up e fazer realmente a diferença. Acontece que os 49ers não souberam fazer isso, antes pelo contrário, fizeram uma espécie de festa de anos para Peyton Manning, e as coisas correram tão bem aos Broncos que de facto os Broncos saem de experiência muito fortes, e em todos os aspectos, tanto em termos de ataque como em termos defensivos. E portanto, neste momento, enquanto ao princípio da época nós ainda muitas vezes pensávamos que a existir um duelo entre os Broncos e os Seahawks, iriam ganhar os Seahawks, desta vez parece-me cada vez mais a hipótese dos Broncos não caírem no mesmo erro se chegarem ao fim do Super Bowl, está-se a tornar altamente provável. Portanto, nesse aspecto foi para mim o jogo que mais fez a diferença, para além de ser excelente. E com outros motivos de destaque, mas já lá vamos. Destaque da semana agora para ti, positivo e negativo. O positivo são as Special Teams. Primeiro, na quinta-feira, as Special Teams dos Patriots, que bloquearam um field goal que dava a vitória aos Jets, e assim, ao bloquearem o field goal, tiveram uma vitória bastante suada contra os Jets. E já não é a primeira vez que eles bloqueiam field goal, já tinham feito em Minnesota e aí até retomaram para touchdown. E têm estado muito bem as Special Teams dos Patriots, assim como também a dos Rams, que ontem fizeram duas jogadas fabulosas frente aos super favoritos Seahawks. A primeira com o punt return de 90 jardas e a segunda com o fake punt, que depois faz o passe para a esquerda, onde fazem um fourth down.
tivesse corrido mal, eles estavam quase em cima da sua endzone, a faltar 1 minuto e poucos, era a derrota quase certa. Por isso, destaque positivo para as Special Teams. O negativo para os Bears. Os Bears parece que não sabem jogar no Soldier Field. Quem perde com os Buffalo Bills, quem perde com o Miami, aquilo não augura nada de bom. Eles têm feito bons jogos fora de Soldier Field, mais vale começarem a jogar noutro campo ou qualquer coisa, jogarem fora. E agora o ambiente também está complicado. O Marshall parece que destruiu em termos anímicos o Jay Cutler ali no balneário e no pegaram-se e tal. E o meu destaque negativo é os Bears, a jogar em casa. Fora eles têm jogado bem. E para ti, Matia? Só um pormenor relativo aos Bears, e eu penso que o problema neste momento é que os Bears até são uma boa equipa. Agora, há uma dificuldade tremenda em ter a defesa a acompanhar o ritmo e a poder dar a oportunidade, porque a verdade é que o Jay Cutler, se as coisas... o Cutler não joga muito ping-pong. Se por algum motivo a equipa está constantemente a marcar touchdown contra ele, mais cedo ou mais tarde vai começar a fazer atrapalhadas e vai haver interception e vai haver muitos erros. E, portanto, o Cutler não é... Neste momento, para mim, o Cutler não é sequer um elite quarterback. Portanto, os Bears têm que saber jogar com aquilo que têm. E neste momento, se a defesa de alguma forma não conseguem dar alguma respiração ao arco, os Bears nunca vão sair dali. E é uma situação muito séria que eles têm que ver e têm muito mais, muito mais coisas por resolver para além dessa questão dos balneários. Agora, abordando então os meus destaques positivos e negativos, eu gosto de sempre escolher assim umas coisas um bocado vagas para os positivos. O meu destaque positivo vai para o comeback da AFC. Eu não sei se vocês sabem, mas tecnicamente a AFC é a conferência dos fracos e a NFC é que são os deuses. Ai, são tão bons, que maravilha. Pronto, pois bem, olha, vamos ver os resultados e a verdade é que os Broncos estão espetaculares, os Colts jogam muito bem, os Ravens estão de volta, Miami derrotou os Bears, os Bills estão lá e até os Jags, pronto, também, ok, jogaram contra a AFC, mas basicamente, se olharmos para a composição das equipas da AFC neste momento, vemos que o cenário é muito competitivo, muito mais do que é habitual. E portanto essa tal maldição pronto, a AFC é aquela conference de segunda categoria, está a ganhar galardões, e eu que sou adepto dos Pats, é preocupante, porque claramente não vai ser nada fácil e a equipa não está preparada para isso. Mas de resto, obviamente, um positivo, porque nós precisamos um bocado de equilibrar as duas conferências. A nível do destaque negativo, para mim vai para o fumble dos Rams. Pronto, eu já estou a dizer que é um fumble, não é? Mas para mim não haver avaliação do lance é absolutamente inacreditável. Acho que as pessoas querem todos ver os Seahawks a perder e os árbitros têm que começar a ter uns critérios um bocadinho mais apertados, porque eu entendo que os árbitros têm o equivalente do Código Penal em termos de regras, mas convinha ainda assim haver um bocadinho de seriedade na forma como as coisas são feitas, porque parece que todas as semanas temos certas decisões que nós não conseguimos realmente entender. E por uma pessoa, e até eu achava que os Rams jogaram suficientemente bem para se desejar que ganhassem, a verdade é que o erro terrível do Trey Mason lá no fim, a querer correr enquanto já se devia ter tirado para o chão, apesar de tudo, dá a sensação que os Seahawks estavam lá em cima e podiam ter recuperado a bola e provavelmente estavam. E eu acredito que quando o Sherman diz que recuperou, e eu não gosto do Sherman, dá-me realmente essa sensação. O outro destaque negativo, para mim, é o Rex Ryan. O Rex Ryan, para mim, é aquele tão raivoso, aquele tipo de treinador sem na língua, que de alguma forma tinha uma certa superioridade, apesar das coisas discorrerem sempre mal. E a verdade é que depois da derrota com os Patriots, o Rex Ryan está completamente perdido, vê-se pela forma como está na sideline, vê-se pelo estado de forma da equipa, e acho que é uma boa lição, porque muito sinceramente já anda há muito tempo a brincar e já teria sido tempo dele acordar, e tenho muita pena, mas a verdade é que deixou a equipa desfalecer e neste momento vai ser muito complicado para esses Jets, e Percy Harvin provavelmente não vai chegar. Pois é, veremos.
Veremos, veremos. É verdade, resta fazer uma chamada de atenção que eu não fiz. Hoje estamos a gravar este programa segunda-feira, portanto estamos a gravar ainda antes do jogo dos Texans contra os Steelers e à partida vamos começar a fazer este programa segunda-feira, porque nós depois com algumas questões de edição acabávamos por lançar o programa muito no final da semana e por isso resolvemos antecipar. É verdade, perdemos normalmente, vamos perder um jogo que não vamos poder comentar, mas se for digno de destaque comentaremos na semana seguinte, mas ganhamos um ou dois dias em termos de divulgação do The Huddle e achamos que temos todos a ganhar com isso. E vamos já passar para o jogador destaque da semana. Deixem-me lá ver se eu consigo adivinhar, se alguém irá referir, talvez, não sei, um tipo que joga de laranja chamado Manning, talvez Peyton, não o Eli, não é? Hugo. Então pronto, para ser diferente, Russell Wilson. Oh, bolas! Russell Wilson para mim foi o jogador da semana, apesar da derrota dos Seahawks frente aos Rams. Ele teve uma exibição soberba, espantosa. Ele teve mais de 300 jardas em passe e 2 touchdowns. Teve mais de 100 jardas em corrida e um touchdown. Ele teve o dobro de jardas em corrida do que teve o Marshall Lynch. E acho que foi a primeira vez, e isto é um recorde da NFL, que houve um jogador que teve mais de 300 jardas em passe, mais de 100 jardas em corrida, 2 touchdowns em passe e um em corrida. E teve, quando foi preciso, o Russell Wilson elevou o jogo do ataque e quando parecia que aquilo estava tudo tremido e que os Rams iam para a vitória, ele parecia que dava mais fulgor ao ataque dos Seahawks e até ao final teve sempre em suspense o resultado, muito graças ao Russell Wilson. Foi sem dúvida o melhor jogador dos Seahawks e para mim da semana. E para ti, Mathieu, qual é que destacas? Eu, para mim, se pudesse ser, era o Jeff Fisher e todo o coaching staff dos Rams, porque as trick plays que o até foram absolutamente fantásticos e para mim foram um jogador mais preponderante dos Rams nesse jogo e portanto nesse aspecto gostaria de poder escolhê-los, mas pronto, também não são considerados players até que escolher um player. Ainda ponderei mencionar o Peyton Manning, pareceu-me fácil. Também me apeteceu falar eventualmente do DeMarco Murray, que lá conseguiu as suas tais 100 jardas, 7 jogos, a tal equivalência com o Jim Brown, que é um feito e acima de tudo também torna explícito o bom momento de forma dos Cowboys no momento. Para mim, muito sinceramente, até vou-te fazer o favor, André, e para mim, olha, o MVP da semana foi o Aaron Rodgers, porque eu acho que é um jogador absolutamente fantástico. Dá gosto, não é? Ele não interessa qual é a equipa, dá gosto. Sim, senhora, e eu concordo perfeitamente. Para mim pronto, ele já chegou a certa idade, mas ele tem o perfeito nível de elite quarterback associado a certa maturidade, associado ao bom momento. Ele carrega a equipa através aquele carisma e ao mesmo tempo aquela forma de jogar que é muito particular. E toda a gente estava à espera que o jogo com os Panthers fosse muito apertado. E não foi nada, porque a verdade é que com a simplicidade e a naturalidade com que o Rodgers faz avançar o ataque, e depois por acaso um bom momento da defesa dos Packers, sem dúvida que as coisas estão a correr muito bem e é que dá o mérito ao Rodgers, porque quando começou não parecia nada fácil, mas um quarterback faz realmente a diferença, um most valuable player neste momento, o Rodgers faz toda a falta. Retirar-se o Rodgers era provavelmente o fim, portanto nesse aspecto é sem dúvida o jogador mais valioso. Sim, não há dúvida nenhuma que o Rodgers, e vou-te dizer que para mim é um descanso, porque nos primeiros jogos, e o primeiro sobretudo, mas mesmo o segundo e o terceiro, eu não sentia o Rodgers nada confiante, e agora finalmente Mr. Coolness is back, em que se nota realmente, em que o gajo está, é impressionante, não consigo perceber, porque, quer dizer, nós trabalhamos e se temos algum tipo de pressão no nosso trabalho por ter que entregar alguma coisa à última da hora, mas é que ele não lhe cai uma
uma gota de suor, a jogar com últimos segundos ou com o máximo de pressão, com os outros todos, com o turbilhão à volta dele, e ele consegue estar concentrado, focado, não interessa o que esteja a acontecer, tiro de laser sempre quem manda a bola. Felizmente parece, e acho que os Packers este ano, afinal, ao contrário do que tudo fazia acreditar no início, estão fortes e são capazes de ir mais longe do que até eu próprio acredito neste momento. Vamos ver o que é que se passa. E agora passamos aqui assim para os temas da semana. O tema da semana, esta semana, vamos fazer algo um pouco diferente. Primeiro eu vou lançar já um tema que ainda não foi falado, quer dizer, o Matias já referiu, mas não foi falado, e depois vamos fazer a novidade, que lançámos uma pergunta na nossa página de Facebook e vocês colocaram-nos perguntas para fazer aqui no programa. E é o que nós vamos fazer, vamos responder às vossas perguntas. Mas antes, uma minha. Digam-me lá o que é que vocês acham, rapidamente, desta transferência maluca, agora, quase meio da época, do Percy Harvin, dos Seahawks para os Jets. Nós publicámos até uma opinião do João Mourão, que é o nosso fanático dos Seahawks de serviço, e do Paulo Pereira, em relação a isso. E Hugo, isso eu faço ligação já a ti também, porque talvez seja por causa disso que o Russell Wilson jogou tão bem, porque agora finalmente há espaço para ele no salary cap. Vai ver, foi por felicidade que ele teve uma prestação boa, muito embora o resultado não tenha chegado. Assim, para mim isto é um presente um pouco envenenado mesmo ao Rex Ryan. Ele recebendo quase tudo que pretendeu, ele precisava de alguém para a secundária. Teve o first pick, o Calvin Pryor, teve o Decker, mandou embora o quarterback, não me recordo agora do nome, e foram buscar o Vic. Agora, basicamente eles estragam os jogadores todos, não é? É isso que quer dizer. Isto é assim, se eles ainda conseguirem fazer alguma coisa de jeito até ao final da época, o Rex Ryan ainda pode ter algum descanso e pode transitar para a próxima época. Se as coisas continuarem ao ritmo que vão, ele deve ser o final de ciclo no Jets, deve ser esta última temporada do Rex Ryan. Quanto ao Seahawks, não sei se é um baixar de braços. Sei, ele tinha dificuldades no seio, como dizia aqui alguém, uma maçã podre no meio de uma macieira pode envenenar todas as outras, e o Percy Irving, pelos vistos, era meio assim. Tinha já andado a batatada com o Golden Tate, tinha-lhe posto um olho negro, e isto é mesmo uma maçã podre. Eles quiseram se desfazer dele e vamos lá ver o que é que isto vai dar. Para mim é um presente envenenado ao Rex Ryan. E para ti, Matias, vamos referir que alguns podem ter ficado felizes, mas o Marshawn Lynch, por exemplo, pelo menos no seu Twitter, revelou que estava um pouco triste do Percy Harvin ter ido embora. Dose dupla de Skittles para o Marshall. É assim, para os Seahawks, muito rapidamente, os Seahawks já sabiam, já jogavam muitas vezes sem o Percy por causa das lesões, e em termos daquilo que dava à equipa, não me parece que seja um elemento fundamental. Ele trazia acima de tudo muito em termos de special team, em termos de todo tipo de plays em que ele fosse um fator de instabilidade e que permitisse de alguma forma construir as jogadas a partir daí. Mas não me parece que seja fundamental. Para os Jets, para mim os Jets, eu não sei muito bem o que é que os Jets andam exatamente a pensar. Eu penso que o Rex Ryan, como sabe que provavelmente é o seu último ano, vai buscar ao mercado aquilo que pode, e portanto vai buscar o Percy Harvin. Agora o que quer fazer com ele, para mim é a mesma coisa que o negócio do Decker. O negócio do Decker para mim é: o Rex Ryan estava de tanga e foi comprar um chapéu Louis Vuitton. Não tem mais nada, anda de tanga. Tem um chapéu giro, mas não tem nada de consistente. E o Percy Harvin, dentro da sua construção, com pouco tempo, porque vai ter que entrar à bruta e numa estrutura deficiente, e apesar de tudo, parecendo que não, uma estrutura deficiente custa muito, e estar a entrar logo no jogo vai ser complicado, e não se está a perceber exatamente o que é que se quer fazer. Mas pronto, vai-se criando a ilusão. Também o Rex Ryan já não tem nada a perder, estava no mercado, lá isso é verdade.
portanto, penso, é isso que aconteceu, agora vamos tentar ver, mas para quem, por exemplo, tinha parciar vindo na Fantasy, já não faria grandes contas, por exemplo. E vamos agora passar às vossas perguntas, às perguntas dos nossos fãs. O António Matos pergunta: acham que alguém irá conseguir bater o recorde de Peyton Manning de mais TDs na carreira? Assim, tão cedo, acho que não. O que está mais próximo é o Tom Brady, está a mais de 130 e também não tem assim tantos anos quanto esse ainda de futebol americano para dar. O Drew Brees está a cerca de 200. O Aaron Rodgers, que é o seguinte, está a cerca de 300. Este pode ser que chegue lá, mas daqui ainda a muitas épocas, sendo bem umas 7 ou 8 épocas. O Aaron Rodgers, se continuar ao ritmo que pelo menos está nestes últimos jogos, 3 touchdowns por jogo, pode ser que chegue, mas daqui a 7 ou 8 anos, assim tão cedo, não há ninguém. Mathieu, e tu, o que é que achas? É assim, para mim, pronto, se retirarmos a possibilidade de eventualmente a NFL alterar as regras e de repente torna-se ainda mais fácil marcar touchdowns, a receita para ter um Peyton Manning é uma coisa que tem muito a ver com o jogador, mas também tem muito a ver com as felicidades do acaso. Ou seja, é preciso ter um rookie muito bom, com um bom receiving corps, a jogar logo desde o princípio, não pode estar no banco a aquecer muito tempo, e a partir daí fazemos a seleção e pronto, e ter uma carreira constante, ou seja, ter um bom receiving corps. Acho que ter um jogo corrido um pouco inferior ajuda, porque privilegia o passe e, portanto, nesse sentido permite mais oportunidades desses touchdowns. E a partir daí temos um bocadinho e pronto, e manter isso todo ao longo do nível da carreira. O caso do Manning é ter equivalente, provavelmente, em termos das pessoas que estão mais ou menos dentro da idade dele, ou um bocadinho menos, é para esquecer. Breeze, como o Hugo já referiu, não me parece. A nível dos rookies, eventualmente só o Andrew Luck e o Russell Wilson são 2 possíveis. Agora, são ainda um mistério. O Andrew Luck parece-me bem, porque entrou logo a matar, tem sido relativamente consistente. Se as coisas melhorarem e ganhar um bom ritmo, quem sabe possa acontecer. Mesmo uma pessoa, quer dizer, o futuro de um quarterback é tão incerto que é preciso existir em todas as condições para isso acontecer. Portanto, vai acontecer, penso que vai acontecer algum dia, mas pode esperar sentado, isso é certo. Não há dúvida que os recordes são para ser batidos, porque este recorde, quando era do Brett Favre, também ninguém diria que seria fácil alguém lá chegar, e não foi. 509, passar os 508 touchdowns não é fácil. E o Brett Favre não teve a mesma carreira que o Peyton Manning. O primeiro ano nos Falcons perdeu tempo, depois quando entrou para os Packers não foi logo. O Manning teve aquelas coisas que permitiram. Eu acredito que o Brett Favre podia ter marcado bem mais, tivessem sido algumas condições diferentes, mas... E não esquecer que o Manning ainda vai continuar a jogar, hein? Ele ainda tem mais uns anos em cima. Vai levar mais o recorde. Ele vai continuar a marcar, mas já agora aproveitava em título de curiosidade do Brett Favre, que hoje em dia não joga e há muita gente que está a entrar no futebol americano agora e que, muito embora tenha poucos anos que ele não joga, já não sabem quem ele é, só para dizer que, para além deste recorde que foi batido agora este fim de semana, este domingo, pelo Manning, que ele tinha de 508 touchdowns, que é uma marca absurda, mas ele tem ainda os recordes de Most Pass Yards, 71.878 jardas, Most Pass Completions, 6.300, Most Pass Attempts, 10.169, Most Pass Interceptions, também 336, lá está, quem tenta muito também há de acontecer. Muito. Most Starts, 298, dos quais 297 são consecutivos. O que equivale a 18 épocas e meia a começar os jogos consecutivamente, independentemente de lesões ou não. Este, meus amigos, eu digo-vos, não há quem bata tão cedo. Não há. Há 5 quarterbacks que passaram, incluindo ele, que passaram os 100 jogos consecutivos como starter. Ele tem 297. Se formos juntar os playoffs, deixem-me ver o número, 321. Jogos de starter consecutivo, portanto não é assim fácil. E também tem o recorde de mais vitórias, 186. Portanto o Brett Favre continua a ser um verdadeiro Deus. O tipo era pior que o Homem de Ferro, não havia nada que o partisse. Ele continuava a jogar
Diz o André, fã dos Packers, atenção. Hein? Não, mas é que o engraçado é que eu comecei a gostar dos Packers também por causa dele. Isso é que é engraçado. Mesmo, é uma das razões. E ele já não jogava lá, que ainda é o mais esquisito. Jogava já nos rivais. Vamos passar à próxima pergunta já. Quem é o MVP das primeiras 7 semanas? Pergunta ao João Leite, sendo que ele sugere os nomes J.J. Watt, Andrew Luck, Philip Rivers, DeMarco Murray ou Jordy Nelson. Vocês podem escolher outro, obviamente. Hugo, take it away. Eu posso pôr o Von Miller, o linebacker dos Broncos, que tem feito sacks atrás de sacks, ainda tem 8, acho eu, e ainda já teve o bye week, e também o DeMarco Murray, 7 jogos acima das 100 jardas consecutivos, tem sido os dois, o ofensivo e o defensivo da época. E para ti, Matia? É assim, das escolhas que nos são dadas, eu para mim fico pelo Andrew Luck. Eu adoro o Andrew Luck. É muito bom. Muito bom. Podes dizer outro jogador, não precisa ser. Mas de retirar o Andrew Luck também não fica muito longe deles. E para mim, assim, está empatado com o Wilson e o Rodgers. Obviamente, pronto, é um bocado previsível estar a apontar para quarterback. Mas os quarterbacks vão por ser peças tão fundamentais dentro do jogo que é difícil não considerá-los as opções mais valiosas dentro das equipas. Nova pergunta, esta é do Miguel Veloso Martins. Qual é a vossa opinião sobre a primeira vitória dos Jaguars? E atenção, porque acho que foi o Miguel que nos chamou a atenção na semana passada. Deixem-me ver se foi ele. De nós não termos falado no Blake. Exatamente. Exatamente, que era que ele merecia. Quando nós falámos... Nós não falámos no Blake, mas pensávamos muitas vezes na sua namorada. Portanto, exatamente. Não, foi o Miguel, foi o Miguel Martins que mencionou isso. E vá, digam-me vocês então o que é que acharam da vitória dos Jaguars. É assim, a vitória dos Jaguars deveu-se muito aos erros do Hoyer. Se ele não tivesse errado tanto, acho que os Jaguars, com aquelas 3 interseções do Blake Bortles, não chegavam lá. E também, quando estava 6-0, os Browns tiveram um fourth down and one, que se corresse bem era tudo ótimo, mas correu mal, e logo na jogada seguinte os Jaguars fazem um touchdown e fica 7-6. Eu acho que os Jaguars vão ter muitas dificuldades em ganhar jogos, e esta vitória acho que se deve mais ao péssimo jogo do Wire do que sinceramente ao ataque e à defesa dos Jaguars. Diga-se de passagem que pelo menos os Jaguars já não vão a zeros. Os Raiders ainda não se podem gabar disso. Matia, e para ti? É assim, obviamente aquilo que referiu o Hugo relativamente aos Browns, e para mim foi realmente aquela parte do field goal, aquela coisa de estar 6-0 e you go for it, é absolutamente ridículo. É exatamente aquilo que é. Basicamente temos o bom exemplo que é o dos Rams nas big plays e naquela questão de arriscar quando faz sentido, e temos o exemplo dos Browns, que é uma estupidez absoluta, e provavelmente dali foi sempre a equipa dos Jags. É assim, o Blake Bortles para mim é um bom quarterback. Eu acho que eles podem ficar descansados nesse aspecto no futuro. É uma não estável, não me parece que seja necessário estar mais draft picks em quarterback. Agora, o problema nos Jags é um bocadinho... Há certas franquias que têm uma certa falta de história, de património futebolístico, digamos assim. E os Jags, enquanto não tiverem, de alguma forma, outra coisa para oferecer no estádio que uma piscina ali lá atrás, não vai ser com o dinheiro que vão chegar lá. Ou seja, essa espécie de franquia feita de magnate, deste grande magnate que coloca rios de dinheiro sem ao mesmo tempo instalar uma cultura de futebol dentro da equipa que está a gerir, é o problema fundamental, porque eu de resto eu vejo a certa vontade nos Jags. Os wide receivers são muito jovens, não têm assim muita experiência, mas apesar de tudo fazem o que podem. O jogo corrido está fraquíssimo, portanto há poucas opções. A defesa faz 30 por uma linha e eu acredito que eles quiseram realmente vencer e nesse sentido foram recompensados. Agora para o Blake é assim, também não pode fazer milagres.
do Blake, acho que é um tipo muito parecido com o Big Ben dos Steelers, assim, muito, muito físico e tem coisas interessantes. Eu gostava de ver os Jacks fazer coisas mais positivas, mas por enquanto é verdade que estão um bocadinho encalhadas na coisa daquela fraquia que está sempre a fugir para outra cidade. Mais uma pergunta do Alex Takian. Vocês acham que com a volta do Jay Locker o Titans tem chance de chegar pelo menos ao wild card? Na minha opinião, sinceramente não. Nem em primeiro ficam na divisão, provavelmente nem em segundo irão ficar. Podem ficar em terceiro, à frente fica Indiana, em segunda partida, no meu ponto de vista, ficam os Texans e depois não há mais espaço para wildcards, sinceramente. Eu acho que os Tennessee Titans vão fazer 3, 4, 5 vitórias, não prevejo que tenham muitas mais. Sinceramente, acho que não. E para ti, Matia? Achas que tem hipótese? Acima de tudo, estar a reduzir as hipóteses dos Titans com base no Locker também me parece um bocadinho exagerado. Tem chance de chegar pelo menos aos wildcards, tem chance. Agora, para primeiro lugar, não. Eventualmente a wildcards temos que ver com os Texans. Neste caso, eu também concordo com o Hugo, penso que os Texans estão favoritos para a segunda posição e depois a questão do wildcard está muito carregada. Mas, a ver, é complicado. Os Titans tem uma situação um bocadinho difícil e acordaram um pouco tarde e é difícil ser otimista, mas nós nunca sabemos. Pelo menos bons jogos com o Locker podem claramente acontecer. Obrigado. Nova pergunta, desta vez é do Rui Alves. Porquê é que os Patriots passam de um package com 2 TEs contra os Bills e no jogo seguinte não o usam? Hugo, queres responder? Esta deixa aqui ao Mateo, o nosso especialista dos Patriots. Rui, assim, então, força, Matia, take it away. Olha, assim, Rui, se tu fores fã dos Patriots, tu sabes perfeitamente que a opção número 1 do Bill Belichick é chatear-te. É a nossa vida isso, é estar constantemente contrariado. Eu tinha, por acaso, o Team Wright na equipa de fã, olha, 0 pontos, é o habitual. Quem me manda apostar em segundas opções. O package com 2 TS contra os Bills existiu e também existiu no jogo contra os Jets, só que foi muito menos visível. Porquê? Porque apesar de tudo o Brady está com sérias dificuldades em esquecer o Gronkowski e sérias dificuldades em esquecer o Edelman. E até o próprio LaFell também sofreu disso. O LaFell também não esteve particularmente visível nesse jogo. O Amendola fez alguma coisa, não teve a oportunidade de dar o touchdown, mas o Team Wright sofre do mesmo problema que uma parte significativa do Receiving Corps sofre, que é essa falta total de atenção por parte do Brady. Também a própria construção do jogo está feita de uma certa forma muito mais conservadora do que aquilo que era a época do Hernandez, porque os jogadores também não são os mesmos. Portanto, é melhor não se antecipar muito na expectativa de ter aquela coisa daí, não é? A dupla Titan das 2 cabeças. Isso não vai acontecer assim, mas pode ser que com o tempo cheguemos lá. Mais uma pergunta do Gustavo Henrique desta vez. Qual foi o segredo do Broncos para parar o Kaepernick ontem? Hugo. O segredo foi a defesa. A defesa, o passing rushing, o da Marco Ware e o Von Miller, sempre muito rápidos sobre o Kaepernick, nem o deixaram respirar. Foi sacos e mais sacos e aquela pressão, a alta pressão da defesa sufocou o Kaepernick. Os Broncos estão feitos para tentar serem vencedores do Super Bowl num, 2 anos, nos próximos. Eles foram buscar este ano o Watt, foram buscar o corner do Aqib Talib do que era dos Patriots, foram buscar agora do Marcus Ware. Eles estão a gastar o dinheiro todo a curto prazo. Isto, eles ou vai ao reixa e o segredo de parar o Kaepernick foi o passing rushing, que funcionou muito bem. E na tua opinião, Matia? Concordo absolutamente. Acho que o segredo foi mais do que uma questão tática, foi mesmo uma questão física. O pass rush dos Broncos está fisicamente muito superior
àquilo que os 49ers neste momento têm capacidade para dar, e o Kaepernick, por mais que tenha mobilidade, também não se pode esperar milagres quando uma mão segura, quando de alguma toda a defesa está a jogar muito apertado, e do outro lado temos o Peyton Manning a fazer lá a festa de touchdowns. Quer dizer, torna-se muito impraticável. Os 49ers nesse jogo, para mim, revelaram-se dentro da sua fraqueza, e dificilmente vão fazer alguma coisa de muito significativa este ano. E vamos então para a nossa última pergunta do Arthur Flaco. Qual o calouro que é mais cotado para se tornar uma estrela da NFL, na vossa opinião? Hugo? Olha, neste momento eu estava a gostar muito do Kyle Fuller, o corner rookie do Chicago. Tinha feito, acho que ele partiu a mão nesta derrota contra Miami, e por isso vai ficar empenado durante algumas semanas. Mas até ver, o Kyle Fuller estava a ser para mim o melhor rookie destas 7 semanas. Agora, a futuro, podem ser vários. Já quando falámos daquela questão dos quarterbacks rookies, na altura falei do Teddy Bridgewater, Derek Carr, do Bortles, podem ser MVPs da liga. Eu até acho que o Teddy Bridgewater é o que tem melhores capacidades físicas e atléticas e de visão de jogo. Podem não ter uma franquia que seja aquilo que, por exemplo, o Andrew Luck teve em Indiana, mas até agora, em termos de MVP de rookie, eu digo o Kyle Fuller. E tu, Mathieu, quem é que escolhes? Qual é que achas que é o grande futuro da NFL? Um rookie deste ano? E só para dizer ao Arthur Flacco, se eventualmente ele for primo do Joe Flacco, para ele nos contactar, a ver se podemos dar um huddle, que nós gostaríamos de ter o Joe no programa. Se eu tiver que escolher, portanto, é assim, eu vou a pergunta não é no sentido de ser estrela, porque não significa necessariamente que seja o melhor jogador, mas vai ser a estrela. O Star Power continua, eu penso que ainda há de continuar algum tempo. Se aventura ele conseguir entrar num lugar titular, será sempre o Manziel. Mas de resto, nós vamos ter agora, se calhar para a semana, voltamos a falar sobre vai decorrer daqui a pouco, que é o Clowney provavelmente vai fazer o seu regresso. E o Clowney jogou muito bem o pouco tempo que jogou, criou uma espécie de dupla dinâmica em termos de defesa com o Watts, e as pessoas gostam desses conceitos. Portanto, para mim, provavelmente será a opção. O Kelvin Benjamin, Sammy Watkins, esse tipo de receivers, dependerá muito da evolução da equipa. Os Bills não são muito marketable, portanto o Watkins se calhar pode continuar a passar mais ou menos despercebido. E depois temos o Brandon Oliver, em termos dos Chargers, que precisa de consistência, porque os running backs precisam de muito mais tempo para marcar os feridos. Mas globalmente, Star Power, para mim, Manziel, Clowney, é por aí. E pronto, acabamos assim o tema da semana. Portanto, desta vez resolvemos fazer as perguntas dos nossos fãs. Acho que nos safámos. Obrigado a todos os que fizeram as perguntas, e voltaremos a fazer isto no futuro. Vamos agora passar para uma das perguntas normais que nós costumamos ter. Contendas para o Super Bowl. 7 semanas, já tivemos 7 jogos. Contendas, as coisas agora começam a ficar mais claras, finalmente. Hugo, em quem é que apostas? Continuo a dizer os Broncos na AFC. Na NFC vou pôr 3. Depois alguém há de ir à final. 3, mete 32 logo, 16 de um lado, 16 do outro, assim acertas de certeza. Eu vou retirando. Eu comecei com 7 ou 8, era os Saints, era os Seahawks, era os Niners, era os Então quais é que são os 3 de agora? Vão ser os Packers, os Dallas e os Eagles. Um desses 3 acredito que pode estar na final contra os Broncos. E para ti, Mathieu, quem é que será? Eu vou continuar com os Chargers e os Broncos, embora os Cowboys tenham qualquer coisa de importante ali. Muito interessante. Agora, eu sou um tipo um bocado supersticioso e não sou propriamente grande fã do Romo, embora eu respeito muito, atenção, não sou um hater.
Mas eu, Romo, desconfio sempre. Desconfio sempre um bocadinho. Ele já deixou aquilo, já fez aquela oferta no jogo desta semana, não é? Uma interception completamente desnecessária. Mas pronto, mas é aquela coisa. Vamos ver até onde conseguem, mas os Cowboys têm qualquer coisa além. Sem dúvida, eu acho que eles vão surpreender. Acho que este ano está muito entusiasmante. Porque de repente temos aqui uma data de equipas que estão a fazer uma época muito engraçada e que o ano passado ninguém dava nada por elas e estão a fazer épocas boas e que podem, se continuarem a fazer como fizeram nos primeiros jogos, podem vir a chegar bastante longe. E outras que eram mais cotadas, nem por isso. E agora, qual é que é o tal jogo da semana que ninguém pode perder de maneira nenhuma? Hugo! Esta semana vou dar 3, já que estamos tão poucos, para compensar. Para compensar, que já quinta-feira é de não perder os Chargers contra os Broncos. Se os Chargers são contenders, têm de ir ganhar a Denver. Senão, não vão ser contenders em lado nenhum. Depois, no domingo, os Eagles contra os Cardinals vai ser também um grande jogo. As duas equipas estão com 5-1, 5 vitórias e uma derrota. E depois o jogo de domingo à noite, os Packers contra os Saints. Os Saints, se têm de querer fazer alguma coisa, têm de vencer os Packers. Senão, depois têm um calendário complicado. Acho que também recebem ou vão a New England. Ou é agora, depois desta derrota contra os Lions, ou é agora ou nunca. Os Saints e o Drew Brees têm de levar o seu jogo neste jogo contra os Packers. Que se perdem, já fora. Tem que vencer nada, pá. espero que não. Deixa-os estar em paz, eles estão muito contentes lá no Superdome. Mathieu, e para ti, qual é o jogaço? Temos jogos interessantes para a semana, mas sem dúvida que o jogaço vai ser o Chargers e Broncos. Toda a gente quer ver exatamente, vamos ter a oportunidade de esclarecer muita coisa com esse jogo. Embora também não concordo com o Hugo, não acho que se os Chargers não conseguirem vencer, também não é o fim do mundo. Os têm certas dificuldades na altura dos playoffs que podem aparecer, embora os Chargers também, pronto. Mas globalmente parece-me que será um bom jogo, sem dúvida, em termos dos ataques, é sem dúvida a não perder. A segunda é o Bears contra Patriots. Porquê? Porque são duas equipas estranhíssimas e eu tenho muita curiosidade em entender o que é que vai acontecer ali. Os Patriots são provavelmente, para mim neste momento, e eu sou fã dos Patriots, para mim os Patriots neste momento são a equipa mais misteriosa e estranhíssima da NFL neste momento. São absolutamente imprevisíveis, não se entende nada. Eu nunca sei o que é que estou à espera. Portanto, o suspense é perfeito. E depois os Bears, que estão à beira de um ataque de nervos e precisam de alguma forma de se tomar, mas ao mesmo tempo têm tido uma certa dificuldade em fazer. Portanto, são dois casos complicados que de alguma forma se vão encontrar e o resultado pode ser explosivo. Portanto, recomenda-se também esses. E o mais engraçado no jogo dos Patriots é que a surpresa só termina mesmo quando o jogo acaba, porque até lá nunca se sabe. É mesmo até ao último segundo normalmente. Ninguém sabe. Fantástico. Meus amigos, assim terminamos mais um The Huddle. Resta-me agradecer a todos vocês que nos têm apoiado a assistir aos programas e obviamente aqui aos nossos comentadores de serviço de hoje, ao Hugo Teles e ao Mathieu Rego. Boa sorte para as vossas equipas, para as vossas também. Não se esqueçam de ir seguindo todas as nossas publicações no futebolamericano.eu. Vamos ter os artigos normais, o Touchdowns and Turnovers do Paulo Pereira, vamos ver o Up and Down do Pedro Nuno Silva, o Drive Me Crazy do Marco Castro e não só. Hoje estamos a celebrar, e foi mesmo hoje, segunda-feira, chegámos aos 52 mil fãs no Facebook, fantástico. Quer dizer, comemoramos semana a semana, estamos a comemorar 1000 fãs, é fantástico. Ainda bem, obrigado a todos vocês. E não só, temos mais uma coisa para vos dizer. Nós, na semana passada, abrimos uma nova rede social, agora estamos também no Pinterest. E temos lá coisas muito engraçadas que vamos começar também depois a partilhar no Facebook. E, até lá, sigam-nos. Temos Twitter, temos Facebook, temos YouTube, temos Google+, temos o blog, temos Pinterest. O que é que vocês querem mais? Nós estamos em todo lado. Somos omnipresentes. Não podem querer mais nada. Portanto, até para a semana, o próximo The Huddle. Bons jogos a todos. Divirtam-se.